A morte para o pecado, o sofrermos por Cristo e a pureza da vida é o que a gente vai aprender hoje aqui na aula. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à primeira carta que Pedro escreveu na Bíblia, hoje no capítulo 4. Vamos nessa! Bom, pessoal, e para iniciarmos agora a nossa aula, te convido a fazer essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, te agradeço, Pai, por termos a oportunidade de estudar as Tuas santas palavras aqui. Por favor, Espírito, nos dê a revelação de cada uma delas, para que a gente possa entender e praticá-las. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém? Então vamos lá, pessoal. A primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 4. O meu título diz assim: A morte para o pecado e a pureza da vida. Vamos lá? Versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, nesses dois versículos, a gente vê aqui, de cara, uma consideração de Pedro aqui, uma orientação dele para conosco, que é o quê? Armai-vos deste pensamento. Que pensamento? Poxa, se a gente está sabendo que Pedro está escrevendo essa carta para pessoas que estão sendo perseguidas pela igreja, forasteiros que estão dispersos em diversas cidades, ele está colocando aqui um lembrete da gente se armar com os pensamentos de Cristo. Cristo sabia que iria sofrer, que iria padecer para cumprir a genuína missão que Deus deu para ele. Então, o sofrimento fez Jesus se apartar dos pecados, porque a fé dele estava inteiramente em cumprir a vontade de Deus, em cumprir a vontade do Pai. E ele fazendo isso, ele se apartou do mal. Ou seja, nós temos uma esperança mediante o sofrimento, o sacrifício que Jesus fez por amor à nossa vida. E Pedro aqui está falando para a gente nos armar desse pensamento. Saber que a gente pode sim sofrer enquanto estamos aqui na carne, mas somos peregrinos na terra. Porque o nosso verdadeiro lar é os céus, é a esperança que a gente tem, a fé que a gente tem de um dia estar com o nosso Pai Celestial. Certo? Vamos continuar, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão, os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Pedro deixa essas palavras aqui como uma orientação, um alerta, para que esses crentes que estão fugindo, que estão sendo perseguidos, forasteiros, não ali se misturem, não vejam nos gentios, as pessoas que não creem, que cometem aí excessos de devassidão, né? Que ele fala aqui, excessos de devassidão, e não se corrompam a fazerem o que é errado, por estarem sem o norte, por estarem cambaleando na fé deles, mas que perseverem, que estejam firmes pelo real evangelho que Cristo deixou pra gente, né? O evangelho da salvação. Beleza? Vamos continuar. No versículo 7, o meu título diz assim: Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Estão vendo o poder que há no amor, né? O amor é muito maior do que a morte, a gente sabe isso, está escrito aqui também. E foi por amor que Jesus se entregou, né? Sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, porque nos amou, nos quis,
nos quis ter como filho, nos chamar de filho. E nós podemos hoje olhar para o Pai e chamar Ele de Deus, né? O nosso Pai Celestial. Tudo isso por intermédio de Jesus Cristo. Agora, uma coisa que também é curiosa, né? No 7, Pedro fala uma coisa que é corriqueira aqui pra gente. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quantas vezes a gente não já escutou isso na igreja, fora da igreja, num familiar? O fim está próximo. Convertei-vos, porque o fim está próximo. Vigiai, porque a vinda de Deus está próxima, né? O cumprimento das promessas está próximo. E Pedro está falando isso aqui há quase 2000 anos atrás, já estava falando isso para os crentes. Ou seja, a gente nunca vai saber quando que será, mas que a cada dia isso está muito mais perto de nós e está. Amém? Vamos continuar. Versículo 9. Sede mutualmente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só como é lindo quando Pedro fala a multiforme graça de Deus, ou seja, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons para que a gente possa cumprir a gloriosa obra dele aqui na terra. Uns para pastores, uns para mestres, uns para evangelistas, uns para missionários. Olha quantos dons, quantos talentos Deus nos concedeu para que a obra dele seja continuada aqui na terra, né? Passando de geração em geração. Porque a gente sabe que uma das maiores investidas de Satanás é para encobrir a palavra gloriosa de Deus. Isso aqui que a gente está estudando. E por isso nós temos a multiforme graça de Deus na nossa vida, que faz a igreja continuar, que faz o crente perseverar na esperança que temos em Jesus Cristo. Tudo isso ele coloca aqui por intermédio, né? No fim do 11 ele fala, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, tudo que a gente alcança no Evangelho, a verdade da nossa vida, a real mudança, a verdadeira saída, é por intermédio de Jesus Cristo na nossa vida. Então, que sigamos um Evangelho genuíno, que é o Evangelho de Jesus. É Jesus. Jesus que é o nosso advogado, não é isso que também está escrito aqui? Jesus que é o nosso intermediador. É Jesus que nos salvou. Amém? Então persevere, continue aí comigo nessa obra, para que esse evangelho aqui não se cale nunca. Amém? Vamos continuar, versículo 12. O meu título diz assim: o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha aqui, Pedro se coloca também como coparticipante do sofrimento de Cristo. Olha só como que ele deixa esse exemplo para a nossa vida também, para que a gente possa ser um coparticipante da obra, do Evangelho, do sofrimento do nosso amado Jesus Cristo. Ele está deixando essas palavras, mas isso é muito verdadeiro na nossa vida também, que sejamos coparticipantes de toda essa magnífica obra de Deus. Vamos continuar. 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha como
é curioso a gente ver Pedro mostrando o privilégio que essas pessoas estão tendo por sofrerem por causa de Jesus Cristo. Sofrerem por acreditarem na esperança gloriosa de Jesus Cristo. Pois aqui mesmo diz que eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus, ou seja, nessas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, muitos deles também morrendo por amor de Cristo, ali se repousa o Espírito de Deus, o olhar de Deus, vendo o que cada um está passando aqui na terra. Mas como nós sabemos, há uma esperança e essa esperança está nos céus, que nos aguarda. Está próximo esse dia de acontecer na nossa vida. Amém? Então, vamos continuar. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomendem a sua alma, ou seja, encomendar a alma aos céus, ao Criador, praticando o que é bom. Agora, é interessante ele falar, se para o justo, se para o cristão, nós que temos a fé em Jesus Cristo, é com dificuldade que a gente alcança os céus, quanto mais os ímpios, os que não creem, os pecadores. Para a gente se lembrar o quão difícil é a entrada no reino dos céus. A gente está muitas vezes vivendo uma vida achando que a gente vai ter tempo, achando que a gente vai ter outras oportunidades, achando que a gente, está vivendo a vida aí em paralelo às coisas de Deus, com as minhas ambições, o meu profissional, o meu lado pessoal. Só que é com dificuldade que nós que cremos entramos no reino do céu. Quanto mais os pecadores, quanto mais aqueles que estão fora. Mas isso chama a atenção para que a gente lembre que o caminho é estreito e a porta é larga para a perdição. Então, que endireitemos as nossas veredas, o nosso caminho, o nosso norte ao reino de Deus, ao cumprimento da nossa missão aqui na terra, à multiplicação do Evangelho para toda a humanidade. Então, que sirva para chamar nossa atenção, que sirva para nos lembrarmos e perseverarmos em fé com Jesus Cristo. Amém? E que essa lição que a gente acaba de aprender aqui no capítulo 4 te conduza a esse verdadeiro caminho. Olhe para si. Veja que hoje nós temos uma oportunidade de orarmos, de entregarmos a nossa vida ao Santo Jesus, que nos amou, que nos quis, que nos redimiu do nosso pecado. E a gente tem a oportunidade de falar com Ele, de confessar os nossos erros, as nossas falhas e sabermos que Ele é fiel e justo para cumprir a sua obra, para cumprir tudo aquilo que Ele nos ensinou, porque Jesus é suficiente na nossa vida. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, esse é salvo. Hoje estamos vivos, temos essa oportunidade e eu te convido a acreditar nessa esperança que é o reino dos céus. Se você quer fazer isso hoje, faça uma oração, fale com Jesus Cristo. Orar é falar com Deus. Você pode fazer da sua casa. Confesse os seus erros, se arrependa dos teus maus caminhos, das tuas más decisões e se converta ao real e genuíno Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Bom, pessoal, finalizamos o capítulo 4 da primeira carta que Pedro escreveu aqui na Bíblia. Eu espero que esse ensino te ajude, como tem me ajudado também, e que nós continuemos em fé, perseverando em Jesus Cristo. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!